Vocês vão entender agora porque que tanta gente tem medo de ventríloco. Oi, eu sou a Victoria Haley e dentro dos documentos de casos não solucionados da polícia de Chicago, nos Estados Unidos, um deles envolve esse ventríloco aqui. Sim, ele tem nome, o nome dele é Frank Dawson. Na verdade, o Frank Dawson foi um ventríloco muito conhecido lá pelos anos 70, muito conhecido mesmo e muito famoso. O dono do Dawson era um cara chamado Frank, né, que era um cara que segurava ele nas apresentações e ele era tão famoso, galera, que as outras pessoas que também faziam apresentações com o ventríloco tinham inveja dele, porque os únicos shows que costumavam lotar bastante eram os shows que tinha o Dawson, né, que era o ventríloco apresentar junto com o Frank, dono dele. Tanto é que eles ficavam com tanta inveja e se perguntando por que daquele sucesso todo, eles começaram a achar que tinha alguma coisa de obscura ali por trás. Até que em uma dessas apresentações, o Frank conheceu um rapaz chamado Thomas, que tinha 26 anos de idade. Lembrando que o Frank tinha 47 anos na época. E o nome do boneco era o mesmo nome do dono dele, né? Frank Dawson. Por isso que eu tô chamando o ventríloco de Dawson e o dono dele de Frank. Quando o Frank conheceu o Thomas, que era outro dono de outro ventríloco, eles viraram amigos muito rápido. Só que nessa época, os boatos de que o Frank tinha alguma coisa obscura ali por trás do boneco, do ventríloco dele, estavam se espalhando muito. Algumas pessoas ficaram com medo e deixaram de ir aos shows dele. Ou seja, as apresentações dele e a carreira estavam em declínio. Mas mesmo assim, ele e o Thomas viraram muitos amigos e ele deu várias dicas ao Thomas de como fazer algumas técnicas impressionantes e esse tipo de... Até que o Frank conseguiu do Thomas um ventríloco novo e esse se tornou o 6º ventríloco dele. Ele tinha outros 5, fora o Dawson, que era o principal dele, que fazia mais sucesso. Quando o Frank pegou esse outro ventríloco, que ele começou a chamar de Mr. Smiles, ou Senhor Sorriso, ele achou que o boneco era muito bem feito. Ventríloco era muito bem feito, tinha até articulações, era tudo muito natural. E quando ele começou a se apresentar junto com o Mr. Smile, que era esse ventríloco novo, as pessoas notavam que ele se mexia muito sem que o Frank se mexesse. Tipo, porque para um ventríloco se mexer, a pessoa que tá segurando tem que fazer alguma coisa, né? Por mais que seja mínima para as pessoas não prestarem atenção e acharem que o boneco de fato é vivo, dá pra você perceber que tem alguém controlando ali. Só que no caso do Mr. Smiles não dava pra ver. Ele mexia os olhos assim depois da apresentação acabar e a plateia ficava tipo, como é que ele tá mexendo os olhos se o Frank não tá mexendo, entendeu? Então a galera ficava tipo, tem alguma coisa de muito estranha aí. Um ano depois do Frank ter apresentado o Mr. Smiles pro público e fazer muito sucesso, ele faleceu. E até hoje ninguém sabe como ele faleceu, foi de uma forma completamente misteriosa. Primeiro que falaram que ele teria falecido porque por dentro da garganta dele tinha um dano causado, alguém tivesse pegado ele de uma forma muito violenta, só que por dentro. Depois também descobriram que ele tinha um enxerto de pele na mão, tipo, tinha um buraco na mão que tinha sido preenchido com pele nem humana e nem animal. E era na mão que ele usava para segurar os ventrílocos, né? E